Senhoras e senhores, eu sou Enoque. Olá, meus alunos, Colégio Geo Juazeiro, oitavo ano. Estudamos potenciação na aula anterior e agora vamos estudar radiciação. Raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, todo tipo de raiz que vocês tenham aprendizado. Estou aqui à disposição de vocês para tirar suas dúvidas se porventura vier. Tudo bem? Eu sou Enoque, como vocês já sabem. O assunto, dessa vez, radiciação. Com certeza esse vídeo vai lhe ajudar muito e você será feliz. A ideia da raiz quadrada, começaremos tendo uma noção de o que é uma raiz quadrada. Talvez você já viu, né? Aquela caixinha que tem raiz quadrada de 100. Geralmente você pega um número vezes ele mesmo, que dá igual a 100. Veremos também nessa aula raiz quinta, raiz sétima, raiz nona, raiz negativa, raiz positiva. Será se tem raiz de todo número? Vamos lá. Exemplo. Vou apagar aqui para mostrar para vocês. Raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Por que é 2? Porque 2 ao quadrado vale 4. Radiciação é o inverso de potenciação. Então, é necessário andar em paralelo. Quem não assistiu à primeira aula, assista, que poderá lhe ajudar muito o assunto de potenciação para você ter uma noção, que é o contrário. Por exemplo, se eu estou somando, eu quero fazer o contrário da soma, é a subtração. Se eu estou multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Se eu estou dividindo, o contrário da divisão é a multiplicação. E assim sucessivamente. No caso aqui, radicais, radiciação, radical é o inverso da potência. Tudo bem? Eu sou Enoque. Vamos lá. No caso, raiz quadrada de 16. Lembre, fale um número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 16. Por ele mesmo, porque o índice aqui, gente boa, é 2. Se o índice fosse 3, seria um número vezes ele, vezes ele, vezes ele. Então, a primeira noção de radicais em raiz quadrada é necessariamente esse. Raiz quadrada de 16 é 4. Por que 4? Porque 4 ao quadrado vale 16. 4 vezes 4 vale 16. Essa é a primeira noção de raiz. Provavelmente vocês já viram em anos anteriores, já tem alguma noção. Só que agora a gente entra com algo mais profundo. De boa? Eu sou Enoque. Raiz quadrada de 2,25. E agora? Raiz quadrada de um número decimal. O que podemos fazer como encontrar? Só na tentativa não dá certo, né? Você ficar tentando toda hora. Já pensou? 1,3. 1,3 vezes 1,3 não vai dar 2,25. Então tem que ter técnica, tem que ter alguma propriedade para poder, algum macete, alguma dica que eu vou passar para vocês. Porque eu sou Enoque. Vai dar 1,5. Por quê? 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Mas como eu disse, como assim, Enoque? Adivinhou? Não, aí tem a técnica que você vai ver. Mas se você multiplicar 1,5 vezes 1,5, você terá 2,25. Raiz quadrada exata. O que é uma raiz quadrada exata? Às vezes a pessoa pergunta, tem raiz exata? Não tem raiz exata. Então, todo número pode ter raiz exata ou não exata. O que é uma raiz exata? É uma raiz quadrada de número real que dá o resultado do número real, que tem uma solução. O número real pode ser decimal, pode ser inteiro, pode ser negativo em alguns casos, aí tem que se ligar. No caso, raiz quadrada, o índice tem que ser par. Se não for par, não vai existir. Mas vamos lá. Raiz quadrada, por exemplo, de 2,25. A primeira maneira que a gente tem que fazer, a primeira coisa é transformar isso numa fração. Como é que transforma 2,25 em fração? Visto por vocês em outras aulas. Como é que transforma um número decimal em uma fração? Você pega 225 sobre 1 e coloca 2 zeros. Por quê? Porque tem duas casas aqui, ó, depois da vírgula. Aí agora você extrai assim. Fatora. 225 dá por 3, dá 75. Por 3 dá 25. Por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Eu tenho que procurar potências que sejam igual ao índice. No caso aqui, ó,
Se eu pegar, deixa eu apagar aqui. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Apaguei. Se eu pegar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, ó. Esse 3 vezes esse 5, 15. Esse 3 vezes 5, 15. Teremos 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, que vai dar 15 vezes 15, 225. Então, é uma maneira. Você vai procurar um caminho e sempre você vai encontrar uma solução adequada para encontrar a raiz quadrada de um número. Eu sou Enoque. Por exemplo, agora, raiz quadrada de 49. Deixa eu apagar aqui, para ficar bem legal para que você entenda. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49. Então, 7 vezes 7 é 49. A raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, que tem que dar igual ao valor do radical. Que é esse aqui, ó. De boa? Quando eu tenho assim no caso de uma fração dentro do radical? 1 sobre 9 vai dar 1 sobre 3. Por quê? Porque 1 sobre 3 ao quadrado vai dar necessariamente 1 sobre 9. Então, até aqui tranquilo, a raiz quadrada. O número vezes ele mesmo, que tem que dar igualzinho que está dentro do radical. Valeu? Eu sou Enoque. Radiciação. Raiz quadrada não exata. Eu falei de exata, agora não exata. O que é que vai acontecer? O que eu tenho que fazer quando a minha raiz não for exata? Qual é a raiz quadrada de 18? Aí agora quebrou, né? Raiz quadrada de 18 não tem raiz exata. E agora? Pode usar calculadora? Não pode? O que eu devo encontrar? Qual o valor mais próximo? Como chegar a essa solução? Como é que eu sei que não tem raiz exata? A raiz de 18 é maior que 4. Sabe por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. De boa? E é menor do que 5. Por quê? 5 ao quadrado é 25. No caso, eu peguei dois tópicos aqui, ó. Duas situações. Eu peguei o 4 ao quadrado, que é 16, e peguei o 5 ao quadrado, que é 25. O valor que eu quero é 18. Com certeza, 18 está entre 16 e entre 25. Tudo bem? Então, no momento eu posso definir para vocês que a raiz quadrada de 18 não é um valor exato. Está entre 16 e 25. Ou seja, os dois números vizinhos que têm raiz exata é o 4 e o 5. Números que dão números inteiros. Portanto, a raiz quadrada de 18 fica entre 4 e 5. Aqui, ó, raiz quadrada de 18 é maior que 4 e ela é menor do que 5. A representação é essa daí. Tem raiz. Não posso dizer que não tem raiz. Tem raiz, mas é uma raiz não exata. Por exemplo, na tentativa que eu coloquei 4,1 ao quadrado, no caso, 4,1 vezes 4,1 dá 16,81. 4,2 ao quadrado. 4,2 vezes 4,2 deu 17,64. 4,3 vezes 4,3 dá 18,49. Então, você pode ir jogando aí para ver o que é que dá. Não é verdade? Então, concluindo aqui, ó, está mais ou menos ainda, eu fui pegando os decimais, como uma casa. A raiz quadrada de 18 fica entre 4,2 e 4,3, que atende à condição. Então, não é algo difícil, é algo que você vai associar, no caso de raiz quadrada, um número vezes ele mesmo que dê igual ao radical. Tá bom? Então, em prova não vai cair isso, mas você precisa ter uma noção. Tem algumas questões que vai lhe pedir valores aproximados e você tem que ter uma noção do que você está fazendo. Concluindo, aqui raiz quadrada de 4,2 por falta e aqui por excesso. A questão às vezes pede que é o valor mais próximo, para mais ou para menos. A questão, se for aberta de qualquer lugar, se for de marcar, ele dá alguma da solução. Dificilmente, impossivelmente, ele vai dar os dois valores nas opções. Não tem como você adivinhar, porque você não é o cão. Podemos continuar o processo fazendo aproximações sucessivas. Raiz cúbica. Se eu disse para você que raiz quadrada é um número vezes ele mesmo,
O que seria uma raiz cúbica? Raiz cúbica é quando eu tenho um número vezes ele, vezes ele, vezes ele. No caso, multiplica por ele mesmo o número de vezes que for o índice. No caso, o índice aqui é 3. Tá bom? Um número vezes ele, dá exatamente quanto? Qual é o número que é multiplicado vezes ele, vezes ele, vezes ele, que vai dar 8? No caso aqui é 2. Por quê? 2 elevado ao cubo, eu fatorei aqui, ó, 8 para 2, 4 para 2, 2 para 2, 1. Então, o que é que acontece aqui e quais são os seus elementos? Posso dizer para vocês que raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Aqui, ó. 8 é chamado de radicando. Esse 8 aqui é o radicando. 3 é chamado de índice, pessoal. O índice dessa raiz é 3. 2 é chamado de raiz. Raiz é a solução. Tá bom? E essa representação aqui é o radical. Quem é o radical? Tudo isso. Quem é o índice? 3. Quem é a raiz? 2. A raiz é aquele número que atende à condição. O número multiplicado por ele 3 vezes. Ou, professor, se aqui for um 20, você vai descobrir um número vezes ele, 20 vezes que atende à condição. Tudo bem? Raiz cúbica é exata e não exata. Eu coloquei aí, daqui a pouco eu vou falar sobre todas as raízes, de uma maneira geral. Sendo cúbica, sendo quadrada, uma propriedade para você resolver tudo. Então, no caso, raiz cúbica de 2.744 é raiz exata? Sim, porque eu posso pegar, gente boa, e fazer o seguinte. Se eu pegar 2 ao cubo e 7 ao cubo, vai dar 14 ao cubo. Porque para multiplicar, vocês já viram isso aí comigo? Multiplicação de potência de mesmo expoente, o que é que faz? Repete o expoente, que está aqui, ó, e soma e multiplica as bases. Não é isso? Ó, multipliquei 7 vezes 2, 14 e repeti. Então, 14 ao cubo é o mesmo que 14 vezes 14 vezes 14, que vai dar 2.744. Estou falando para vocês de raiz quadrada, raiz cúbica, radiciação para vocês, meus alunos do 8º ano do Colégio GEL. Eu sou Enoque. No caso, raiz cúbica de 2.744 é 14, pelo que já foi provado. Mas se agora eu lhe pergunto, raiz cúbica de 45, aí lascou, né? Não é exata, não é exata não. Existe algum número vezes ele. Vezes ele, vezes ele. Não é somado, pessoal, é multiplicado. Vezes ele, que vai dar 45. Não vai existir. Tá bom? No caso, fatorando, eu encontrei aqui, ó, 3 ao cubo. Eu sei que 3 fatorando deu isso. E eu sei que 3 ao cubo vale 27 e 4 ao cubo vale 64, mais uma vez. A raiz cúbica de 45 está entre a raiz de 3, raiz cúbica de 27 e a raiz cúbica de 64, que é o 3 e o 4 são os números inteiros. Sempre eu faço uma comparação, gente boa, com os números inteiros. Eu sou Enoque. No caso por tentativa, 3,5 ao cubo vai dar esse valor todo e a sexta dá isso aqui. Tudo bem? São os valores próximos. Então, por falta é 3,5, quer dizer, faltando um pouquinho, e por excesso, 3,6. Tranquilo? Nessa aula de hoje eu estou mostrando para vocês radiciação. Raiz quadrada, raiz cúbica. E agora eu vou mostrar mais um tópico. Raiz enésima. O que significa raiz enésima? Esse nome enésima significa qualquer raiz. Qualquer raiz. Raiz quarta, raiz quinta, será se tem raiz exata, não tem exata? Para chegar é só jogar essas situações. Para A e B reais não negativos e N natural maior que 1, as afirmações de A elevado a N tal são respectivamente as seguintes. Então, não é todo número que tem raiz. Tem número que não tem raiz. Tem valor que vai estar lá que não tem raiz de jeito nenhum. Existe uma condição de existência. Por exemplo,
Transformando aqui, A elevado a N é igual a B. Então, esse A é a solução, esse N é o índice. Quando N é ímpar, A e B pode ser negativo, aquilo que eu falei para vocês. Quando N é ímpar, A e B podem ser negativos. Aqui, ó, esse valor aqui, gente boa, tem que ser positivo. Se ele é positivo, aqui tem que ser par. Se aqui for ímpar, aqui tanto faz, pode ser positivo ou negativo. Vamos ver aqui, ó. Raiz quarta de 81 é 3. Por quê? 3 a quarta é 81. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, radiciação. E olha as condições de existência. Aqui. Às vezes a pessoa já pega, não tem resposta não sei o que e tal. Tem sim. Raiz quinta de menos 10, menos 100 mil. Tem solução? Tem. A condição de existência é necessariamente quando o índice for ímpar, esse valor for ímpar, esse valor de dentro tanto faz. Entende? Então, se aqui for ímpar, aqui pode ser positivo ou negativo. Se for par, aqui tem que ser positivo. Nesse local que eu estou lhe dizendo. Ó, se aqui for par, tem que ser positivo. Se aqui for ímpar, tanto faz. Qual é o número multiplicado por ele, por ele, por ele? O índice implica dizer quantas vezes será multiplicado. No caso, aqui de 5 vezes, não é verdade? Menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Que é a mesma coisa de menos 10 elevado à quinta, que vai dar necessariamente igual a menos 100 mil. Então, são essas situações que a gente precisa ficar antenado, precisa ficar ligado, para não errar, não perder a condição. Na aula de hoje eu mostrei para vocês raiz de uma maneira geral, mostrei para vocês o que é uma raiz quadrada, mostrei para vocês o que é uma raiz cúbica, quando ela é exata e quando não é exata, o que fazer, como simplificar, como encontrar a solução por falta ou por excesso. Quando você descobrir que está entre tanto e tanto, geralmente a gente compara com números reais, dizendo que a raiz tal está entre tal valor e tal valor. Por exemplo, nos slides passados, vocês viram que a raiz quadrada, a raiz cúbica de 45, não tem exato. Raiz cúbica de 45 estava entre raiz cúbica de 27, que é 3, e a raiz cúbica de 64, que é 4. Então, com esse objetivo, a gente termina mais uma aula aqui e acompanhe no seu livro. Eu vou passar algumas atividades e em breve estaremos juntos, torcendo aí para que dê tudo certo e que nessa aula que vocês tiveram agora comigo tenha efeito positivo e que vocês exercitem. Tendo dúvida, pode falar diretamente comigo, porque vocês sabem que eu sou Enoque. Apenas para concluir, aqui também, que eu acabei de falar, não existe raiz real. Por que é que menos 16, raiz quarta menos 100 tem raiz reais? Pois nenhum número real elevado à quarta potência vai dar negativo. Se liga que eu estou falando sempre disso. Tá bom? Só vai existiria se o índice fosse ímpar. Se o índice for ímpar, aqui tanto faz. Se o índice for par, ali dentro tem que ser positivo. Tá bom? Vamos estudar, assista esse vídeo o número de vezes que você quiser. É só isso mesmo. Um grande abraço a todos. Eu sou Enoque. Galera.